Como vocês estão? Hoje eu quero falar um pouco mais com vocês sobre iluminação e como a iluminação é importante na nossa vida e principalmente na nossa casa, no nosso bem-estar. Mas a gente tem muitas dúvidas sempre sobre que tipo de luz usar, como usar, onde usar e qual o efeito real que vai dar na nossa casa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Roberta aqui do Casal na Obra e hoje eu vou mostrar um pouco mais para vocês sobre iluminação. Vamos lá? Se não te inscreveu ainda aqui no canal, um lembrete rápido, já te inscreve aqui e ativa a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, certo? Então, iluminação. Por que iluminação é importante? Bom, porque primeiro a gente precisa de vida, ninguém vive sem vida. Nós temos a luz do sol e graças a Deus nós temos o quê? A energia elétrica que nos proporciona a iluminação. E junto com a iluminação a gente pode ter diversos cenários, a gente pode ter diversas utilidades, a gente pode ter diversas funções. Uma coisa muito importante da iluminação é que ela nos proporciona, além da funcionalidade, a estética, a possibilidade de ter diferentes cenários dentro de um mesmo espaço. Nos proporciona também a saúde visual, porque para a gente fazer as tarefas a gente precisa de uma boa iluminação, de uma boa incidência sobre aquilo que a gente precisa ler, para a gente não ter problemas de visão no futuro, além de funcionalidade e também servir como decoração. Estas são as principais funções da iluminação na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos ambientes internos. Quando a gente pensa em iluminação, tem uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar, é a ter uma iluminação que se adapte às diferentes horas do dia e às diferentes estações do ano. Porque nós temos dentro da... Agora eu vou fazer uma pequena pausa aqui para explicar um pouco sobre as temperaturas de cor. Por que é importante a gente saber a temperatura de cor? Por quê? Temperatura de cor é a cor da lâmpada. Por exemplo, quando a gente chega na loja e pede, eu quero uma luz branca. O que isso significa? Uma luz branca significa que ela tem uma alta temperatura de cor. Uma luz branca está entre 6.000 Kelvin, que é a unidade de medida de temperatura de cor, e 5.000 Kelvin. Então, uma luz branca vai ser uma luz de 6.000 Kelvin. Essa luz branca, ela é utilizada principalmente para a realização de atividades, de realização de tarefas onde a gente precisa de um índice de reprodução de cor muito claro. Mas IRCC é outra coisa, eu não quero falar disso hoje. A IRCC é o índice de reprodução de cor. Mas para nós fazermos tarefas como o dentista, como a sala do dentista, como uma sala de aula onde a gente precisa da atenção plena dos estudantes, a gente não quer ninguém dormindo, onde a gente precisa de mais atenção no consultório médico, numa sala de exames, dependendo do exame, é claro. Então, essa luz branca vai servir para essas tarefas. E essa cor, temperatura de cor branca, é mais ou menos a temperatura que a gente tem no meio do dia. Então é a hora que a gente está mais atento, a hora do dia que a gente está mais atento. Quando a gente fala numa luz amarela, a gente fala de uma luz de 2.700 K. Essa luz é aquela luz suave, aquela luz que nos traz conforto. É a luz do início do dia e do final do dia. Então a gente tem essa iluminação mais suave, onde a gente vai ter essa iluminação na nossa sala de estar, no nosso quarto, enfim, quando a gente quer uma luz mais relaxante. Então a gente tem a luz de 2.700 a mais ou menos 3.500 K, que é essa luz amarela. E depois a gente tem a luz, a gente chega na loja, eu quero uma luz neutra. É a luz que vai estar ali entre 4.000 e 4.000 K. Essa luz é a luz digamos ali, das 10 da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até o início do entardecer. Então, a temperatura de cor é medida, eu vou botar a tabelinha aqui depois, a temperatura de cor, ela é medida, ela é baseada nas horas do dia e de acordo com as atividades que a gente tem que fazer, que a gente deveria fazer ao longo do dia para acompanhar o nosso ritmo circadiano. Por isso que é importante a gente sempre analisar o que a gente vai fazer no ambiente, quais as tarefas que a gente vai realizar naquele ambiente,
na hora de escolher qual tipo de iluminação a gente vai querer naquele ambiente. Por exemplo, no banheiro. No banheiro a gente pode ter 3 tipos de iluminação. A gente pode ter a iluminação das tarefas, que é a iluminação da maquiagem, que é a luz que vai ser a luz para a gente se maquiar, que tem que ser uma luz mais pontual no rosto, e vai ser uma luz branca, uma luz lá de 6.000 Kelvin. Aí a gente tem a luz ambiente, a luz geral do banheiro, que pode ser uma luz neutra, que vai ser geralmente a luz geral, vai ser a luz do teto. E a gente pode ter uma luz mais suave através de dicróicas ou mesmo de arandelas, sconces na parede, que vai ser uma luz mais suave para a gente tomar um banho relaxante, para a gente tomar um banho mais tranquilo. Vou mostrar aqui umas fotos para vocês entenderem bem o que a gente está falando sobre isso, certo? Na sala, a mesma coisa, a gente pode ter uma iluminação mais suave através de floor lamp, que é a lâmpada de chão, abajur de chão. A gente tem, na verdade, 3 tipos de iluminação. A gente tem a iluminação geral, a gente tem a iluminação das tarefas que a gente precisa realizar e a gente tem a iluminação para destacar a iluminação ambiente, que seria uma iluminação accent light, que seria, olha eu, né, estudando inglês, falando as palavras em inglês, mas seria uma iluminação para fazer a ambientação do espaço, seria uma iluminação mais intimista, certo? Então, sempre a gente tem que pensar nesses 3 tipos de iluminação e existem várias formas da gente usar esse tipo de iluminação. A gente pode ter uma iluminação no teto, que ela seja tanto geral quanto também uma iluminação mais de ambientação, uma accent light, que a gente vai utilizar uma luz mais amarela, uma luz mais suave. Para as tarefas, a gente pode ter uma iluminação com abajures, a gente pode ter uma iluminação de chão, a gente pode ter uma iluminação, por exemplo, no criado mudo, ao lado da cama, a gente pode ter umas arandelas, e essas aqui que eu estou mostrando agora são muito interessantes, que elas são arandelas que não precisa da caixinha aquela na parede. Geralmente a gente vai ter o quê? Quando a gente faz um projeto de uma casa do zero, a gente precisa deixar as esperas na parede para depois fixar a luminária ali. E essas que eu estou mostrando aqui agora, não precisa disso. Essas o fio fica por fora e liga direto na tomada. Então é super prático, principalmente para quem mora de aluguel. Por quê? Porque você pode comprar essa luminária, fixar ali na parede com 2 parafusos, bem tranquilo, e ligar na tomada. A tomada só tem que ser próxima, mas é super prático e vai trazer muita funcionalidade. E essa iluminação dessas arandelas pode ser tanto na sala quanto no quarto, enfim, qualquer espaço que você precise. E essa iluminação pode ser uma luz amarela para trazer essa ambientação, esse conforto, ou pode ser uma iluminação branca se for para a realização de alguma tarefa. Então é bem legal esse tipo de iluminação, achei muito interessante. E aí, falando um pouco mais disso, eu quero falar sobre os tipos então de luminárias que a gente pode ter. Bom, começando um pouco sobre a iluminação geral, a gente pode ter tanto os plafons embutidos quanto os plafons de sobrepor, que vão ser aqueles que vão ir direto no teto, ou dentro do gesso, ou por fora do forro. A gente pode ter também os trilhos de iluminação, que são super funcionais, inclusive esse que eu estou mostrando aqui agora, eu adorei. Por quê? Porque você pode colocar lá e direcionar para onde você quer a iluminação. É muito prático, principalmente aqui no Canadá. Uma coisa que eu notei é que eles economizam muito nos pontos de iluminação no teto. Então, com esse tipo de luminária, você pode jogar para onde você precisa a iluminação e vai trazer mais funcionalidade. Essa seria uma iluminação mais geral. Depois a gente tem os pendentes, que são esses que eu estou mostrando aqui agora. A gente tem os chandeliers, que são os candelabros, digamos assim, que também é um outro tipo de iluminação. E depois nós temos, então, as dicróicas, que seria uma iluminação que pode servir tanto para
ser uma iluminação mais ambientada, para fazer uma ambientação, como também para servir de iluminação geral quando a gente tem vários pontos. Com essas dicróicas, que são essas luminárias menores, a gente pode também trazer um efeito muito legal para destacar objetos na parede, por exemplo, quadros, objetos de decoração na parede, ou também no piso, que aí a gente chamaria dos balizadores. Então, esse tipo de iluminação também é importante a gente fazer um planejamento antes de fazer a obra, antes de fazer a reforma, porque para poder prever onde essa luz vai ligar, se ela vai ser dimerizável ou não, e também quantos pontos vão ser previstos. É sempre importante quando a gente vai pensar em trocar luminárias, em comprar luminárias, em aumentar o número de luminárias, observar o quadro elétrico, então chamar o eletricista, chamar alguém especializado para ajudar você nessa escolha, para não ter problemas no futuro com o circuito elétrico da sua casa ou apartamento. Falando um pouco em dimmer, também é importante a gente pensar, quando a gente quer trazer essa funcionalidade para o espaço, é legal a gente usar a iluminação com dimmerizador, que é o quê? Que é aquela diminuição da intensidade. A gente pode ter uma intensidade mais forte e ali no botão, no interruptor ou mesmo do controle remoto, e mudando a intensidade e alternando a intensidade de acordo com as horas do dia, de acordo com o tipo de tarefas que você vai realizar no local. Então é bem bacana se utilizar dessas tecnologias para trazer mais conforto para a nossa vida e para as nossas tarefas diárias. Agora falando um pouco sobre os outros tipos de iluminação, a gente vai ter a iluminação do piso, a iluminação a gente pode ter balizadores no piso, a gente pode ter fitas de LED também nos degraus das escadas. Vou mostrar aqui esse projeto desse spa que ficou maravilhoso, que a gente fez colocou perfis de LED para fazer o balizamento dos degraus, ficou muito bacana. A gente pode ter também esses balizadores na escada, também nesse outro projeto aqui. Bem importante também planejar isso antes da obra, que isso tem que ser bem feito, inclusive, para não dar problema depois. E também a gente pode ter essas dicróicas na parede, na parte mais de baixo, assim também para funcionar como um balizamento e também como uma luz. Agora falando de alguns detalhes muito importantes e que todo mundo pergunta sempre. Qual a altura ideal para colocar um pendente em cima da mesa? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Então, a altura entre a mesa, a parte de cima da mesa e a parte de baixo do pendente varia entre 70 e 90 centímetros. Vai depender muito da altura das pessoas da casa. Por isso que sempre quando a gente inicia um projeto, a gente faz um questionário preliminar perguntando a altura do proprietário, a altura dos usuários da casa. Por quê? Porque se a gente tem um proprietário, o dono da casa tem uma altura lá 1,90, 1,80, esse pendente vai precisar ficar um pouco mais alto, porque ninguém quer sentar na mesa e ficar com a luminária batendo aqui sem conseguir conversar com a pessoa que está do outro lado da mesa, certo? Então essa altura varia entre 70 e 90 centímetros, mas é sempre importante observar quem vai utilizar o espaço. Outra dúvida muito importante também, que sempre surge por aqui, é qual a altura ideal que eu tenho que posicionar as arandelas quando a gente já precisa deixar a caixinha na parede. A gente já precisa falar isso lá na hora da obra, para o pedreiro, para o empreiteiro, para ele já deixar isso planejado. Isso já tem que estar previsto no projeto. Então, essa altura, quando a gente está falando em arandelas para o quarto, a gente vai ter uma altura de 1 a 1,10. Vai depender muito do tipo de atividade. Mas se for do lado da cama, vai ser mais ou menos 1 metro. Mas se for a iluminação geral, interna, essa altura vai variar entre 1,80 e 2 metros. Certo? Então se atentem a essas medidas para não errarem na hora de projetar a iluminação de parede da sua casa. Certo? Então acho que é isso por hoje. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, deixem lá nos comentários para eu poder responder para vocês depois. Muito obrigada por terem ficado comigo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a iluminar mais a vida de vocês e a casa de vocês, certo? Um grande beijo e até mais.